E hoje eu quero encerrar um assunto que a gente já começou há algum tempo aqui, mas a gente está meio amarrado aqui, né? Não consegue encerrar esse assunto, mas vamos encerrá-lo hoje, tá certo? Que é o tema que estamos estudando aqui em Zacarias, e hoje particularmente aquela visão do castiçal, que eu quero então falar sobre a última parte dela, que são os ramos da oliveira. Nós não falamos no domingo passado, né? Mas vamos falar hoje a respeito dos ramos da oliveira. Essa visão está no capítulo 4 de Zacarias. Eu vou contar para vocês a visão, e depois a gente vai ler o texto que fala dos ramos especificamente, tá bom? Zacarias teve 8 visões. O livro de Zacarias é dividido em 2 partes, as 8 visões, e depois o que essas 8 visões significam. As 8 visões, elas têm uma espécie de um resumo. O que são as 8 visões? As 8 visões, elas têm um tema principal e uma mensagem principal de Zacarias para o povo. E a mensagem de Zacarias é: reconstruam o templo. Por que Zacarias fala isso? É porque o templo ele estava parado. Eles tinham começado uma obra de construção, eles voltaram da Babilônia depois de 70 anos de cativeiro e começaram a reconstrução da nação, e começaram pelo templo. Começaram bem, só que algumas dificuldades, alguns problemas e a pressão das nações que estavam ao redor de Judá acabaram impedindo a construção do templo. E o povo então parou a construção. E a construção ficou parada por uns 15 ou 20 anos. Depois desse tempo, e o povo foi cuidar da sua vida, cada um foi cuidar da sua casa, foram cuidar de outras obras e deixaram lá o templo ainda por construir. Mas aí, depois desse tempo, Deus, ele através de profetas como Zacarias e Ageu, ele voltou a falar para o povo: gente, o templo está parado, vamos retomar essa construção. E agora então, a mensagem de Zacarias é: reconstruam o templo. Eu já falei para vocês que Zacarias, ele vai profetizar que a reconstrução do templo não é só uma questão de tradição, não é só uma questão de ter um prédio importante, não, tem algo muito mais sério na reconstrução do templo. Zacarias vai profetizar que a partir do momento que o templo for reconstruído, vai começar uma nova era, a era apocalíptica vai chegar. Sabe aquele apocalipse do Apocalipse, né? E o apocalipse dos profetas, onde haveria um novo céu e uma nova terra, um mundo de paz, o fim de todas as guerras. É claro que ainda haveria uma última guerra nessa época apocalíptica, e o Apocalipse diz mesmo que vai haver uma última guerra, mas o fato aqui é que o marco zero para o início do tempo apocalíptico é exatamente a reconstrução do templo. Então era preciso reconstruir o templo, exatamente para dar o engate inicial para todos os eventos que iriam então desencadear o final dos tempos e por fim a eternidade, né? O Antigo Testamento não tem esse conceito de eternidade, mas seria então um novo tempo, uma nova era, dirigida e regida pelo próprio Messias, que viria ao mundo nesse tempo para governar o mundo inteiro sob a direção de Judá. Bem, então era preciso reconstruir o templo, era preciso retomar então essa construção, e Zacarias então vai profetizar e vai conclamar o povo para iniciar essa reconstrução. Zacarias faz isso de várias maneiras e de várias visões. Uma delas é a visão do castiçal. A visão do castiçal, Zacarias viu um castiçal, que era uma menorá hebraica, não é? Que era aquela lâmpada de 7 velas. Vocês já devem ter visto, ela tem uma base principal e ela é alimentada por 7 tubos, que saem do tubo principal e alimentam 7 velas. Era um castiçal de 7 velas. Ele tinha embaixo uma botija, né? Um vasilhame. Esse vasilhame, ele era o vasilhame de azeite. O azeite alimentava o tubo central, e o tubo central alimentava os tubos que ficavam ao lado do tubo central. 7 tubos ao todo. O azeite, ele era alimentado por 2 videiras, uma que ficava 2 oliveiras, uma que ficava à direita e outra ficava à esquerda do castiçal. Então haviam as 2 oliveiras, as oliveiras elas vertiam o
O azeite entrava por um tubo, o tubo chegava no vasilhame central, o vasilhame central alimentava o tubo central, e o tubo central alimentava as lâmpadas, e as lâmpadas permaneciam acesas. Quando Zacarias perguntou para o anjo, o que significa isso? O anjo perguntou, você não sabe? O anjo foi bem cruel, né? Como é que você não sabe? E aí ele falou, desculpa, né? Eu realmente não entendi. Eu estou vendo realmente um castiçal, mas o que é? O que significa? E a resposta do anjo é, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Interessante que ele não explica exatamente a visão, mas ele usa essa frase. O que significa essa frase? A frase significa que o que mantém as lâmpadas acesas não é nem a força e nem a violência, é o azeite que verte dos ramos da oliveira. É um processo natural. Não existe, ninguém está forçando. As lâmpadas são naturalmente acesas pelo tubo central, que naturalmente é mantido abastecido pela vasilha que fica embaixo da menorá, que é naturalmente abastecida pelos tubos, que naturalmente recebem o azeite dourado que sai do ramo da oliveira. Pode parecer um pouco complicado na sua cabeça, mas você está vendo que é um processo natural. Os ramos vertem o azeite, e o azeite faz com que as lâmpadas permaneçam acesas. Nós falamos sobre essa visão, e dissemos inclusive que o azeite que mantém as lâmpadas acesas é o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que mantém a nossa lâmpada acesa. Não faz nem muito tempo que a gente falou sobre isso. Mas hoje eu não quero falar nem sobre a lâmpada e nem sobre o azeite, eu quero falar sobre os ramos, porque a segunda parte da visão, e nós falamos na primeira mensagem sobre a primeira parte da visão, a segunda parte vai dar um destaque para os ramos, e a segunda parte dessa visão está lá no capítulo 4, nos versículos 12 e 14. Zacarias, ele tem uma atenção especial para os ramos, e ele vai fazer então uma pergunta para o anjo que está com ele. Segunda vez falei-lhe, Zacarias capítulo 4, versículos 12 a 14. Segunda vez falei-lhe perguntando, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si o azeite dourado? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Então ele me disse, estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Quem são os 2 ramos? São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Eu vou dar uma dica para você, que lá em Apocalipse tem 2 testemunhas. Lembra disso ou não? O que são essas 2 testemunhas? É uma boa dica, né? Você lê o Apocalipse, a sessão das 2 testemunhas, para os cobras do Apocalipse. Eu pessoalmente não sou um deles, mas para quem gosta do tema, está aqui uma dica de associar aquelas 2 testemunhas com os 2 ungidos de Zacarias, uma vez que eles têm a ver com a mesma, né, com o mesmo tema. Mas vamos aqui aos ramos. O que são esses 2 ramos? São os 2 ungidos. Quem são os 2 ungidos? O de Apocalipse é bem difícil, né? Realmente eu não tiro a razão. Apocalipse é um livro muito difícil, e é bem difícil saber o que são aquelas 2 testemunhas. Mas esses 2 ramos não é difícil saber quem eles são. Nós sabemos quem eles são. No capítulo 6 de Zacarias, no versículo 9, Zacarias vai dizer para a gente quem são esses 2 ungidos. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo, Zacarias capítulo 6, versículo 9, recebe dos que foram levados cativos, a saber, Eudai, de Tobias e de Jedaías, que vem tu do mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para o qual vieram de Babilônia. E recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Nós temos aqui o primeiro deles, e nós sabemos quem é. Josué, o sumo sacerdote. Quem é Josué, o sumo sacerdote? Era o sacerdote, então, que ministrava naquele tempo. Este é o primeiro ramo, é o primeiro ungido, e o texto aqui nos disse, com todas as letras, que ele é o ungido do Senhor. Quem é o segundo ungido?
O segundo ungido está no capítulo 4, que nós já acabamos de ler, no versículo 6. E ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor dos exércitos, ou do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E agora o texto vai falar de Zorobabel. Quem é Zorobabel? Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. E aí o texto então vai querer saber o que são aquelas 2 oliveiras e o que são aqueles 2 ramos. O texto então nos diz que os 2 ramos são Zorobabel e Josué. São eles que estão lá fazendo o trabalho de Deus e principalmente são eles que estão reconstruindo o templo. Zorobabel é, portanto, o reconstrutor do templo. O que mantém essa nação viva? O culto ao Senhor. E quem está trabalhando para isso? Zorobabel. Ele é o ungido de Deus, juntamente com Josué. Hoje eu quero, uma coisa importante, Josué não é o Josué que a gente conhece, ok? Alguém me questionou no dia que eu falei a respeito de Josué, de que seria o Josué do livro de Josué. Não tem nada a ver. O livro de Josué, de fato, conta a história de um Josué, mas esse não é o Josué do livro de Josué. O Josué de Josué, ele viveu centenas de anos antes desta cena, ok? Muitos anos antes. Aqui é um outro Josué, um sacerdote que se chamava, portanto, Josué, ok? Vamos então falar de Zorobabel. Essa visão, então, a visão do castiçal, se refere a Zorobabel, ok? A visão anterior tinha se referido a Josué, inclusive. Lembra da visão em que Josué tinha as roupas sujas e que aí o anjo trocou a roupa dele? Aquela visão era relacionada com o sumo sacerdote Josué. Esta visão é relacionada com Zorobabel. E aí o texto vai falar então de Zorobabel. Quem é Zorobabel? E o que Zorobabel está fazendo como um canal de bênção? O que exatamente ele está fazendo? O que Zorobabel está fazendo exatamente é reconstruindo o templo. É isso que ele está fazendo. E o texto vai mostrar isso de uma maneira bem vívida, não é? Primeiramente, Zorobabel, ele está aplainando o solo. Diz o versículo 7, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina. É uma maneira muito poética de dizer que ele vai passar o trator, tá certo? Ele está passando o trator, literalmente. Então você tem um monte grande e Zorobabel está aplainando, porque não dá para construir a casa naquele terreno irregular. Zorobabel está aplainando o terreno. A pergunta que o texto faz é: quem é você, monte grande? O monte pode ser muito grande, pode ser muito maravilhoso, mas quando Zorobabel chegar, o monte vai ser aplainado, vai ficar tudo plano, não vai haver monte. A gente pode até associar isso, né? E nós não vamos hoje falar sobre essa questão, mas pode associar a pessoas que acham que são muito orgulhosos, muito grandes. Zorobabel vai abater todo mundo, não tem grande nem pequeno com ele, todos são nivelados. Zorobabel nivela, nesse sentido, a todos. Mas aqui, certamente, a ideia é um pouco mais simples. É a ideia de que Zorobabel aplaina o terreno para a construção do templo. O que mais Zorobabel está fazendo? Segunda coisa que Zorobabel está fazendo, Zorobabel está tomando medidas. No versículo 10 diz: ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Nós ainda vamos falar sobre estes 7, mas o que importa agora é que Zorobabel está com o prumo na mão. O que ele está fazendo com o prumo na mão? Ele está tomando as medidas para reconstruir o templo. Então, antes de você reconstruir qualquer coisa ou construir, você toma medidas. E é isso que Zorobabel está fazendo. Ele tem na mão o prumo, e com o prumo, então, ele está tomando as medidas da nova construção que precisa, então, iniciar. Terceira coisa que Zorobabel está fazendo, ele está trazendo a pedra angular. O que é a pedra angular? É a coluna principal do edifício.
O versículo 7 disse, versículo 7, né? Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça a ela. O que é a pedra angular? A pedra angular, então, é aquela pedra principal que se coloca para dar o arremate final. É aquela pedra que liga todas as paredes. Você tem 3 paredes, né? E aí as paredes fazem um ângulo e precisa de uma pedra para dar unidade e firmeza para as 3 paredes. Então, Zorobabel está trazendo essa pedra, a pedra que serve como não digo o alicerce, mas o acabamento final que dá firmeza no alto para a esquina do prédio. Uma obra, portanto, de construtor. A pedra angular, para quem gosta de ler a Bíblia, sabe que ela tem um significado muito profundo, uma figura do próprio Jesus no Novo Testamento, mas aqui vamos deixar de lado essas figuras e vamos ficar com a ideia de que Zorobabel está trabalhando na construção de um templo, ok? Vamos a uma outra coisa, quarta coisa que Zorobabel está fazendo. Ele está lançando os alicerces do novo templo. Olha o que diz o verso 9. As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Então Zorobabel já está cavando os buracos. Está cavando os buracos. A construção começa pelo buraco. É uma fase bem ruim da construção, né? Ninguém gosta disso, mas tem que fazer. É uma sujeira, mas tem que ser feito. Zorobabel está cavando o buraco do novo templo e já está lançando, portanto, os alicerces desta nova casa, os fundamentos desse novo edifício. E Zorobabel também, em quinto lugar, está completando ou completará a obra do Senhor, e ele disse isso no verso 9. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces da casa, e também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Então, Zorobabel, ele vai acabar o templo. As mãos dele começaram, e as mãos dele vão acabar aquela obra. Por que as mãos dele? Porque a obra vai ser terminada no tempo dele. Ele não vai morrer, porque vamos construir, mas são os meus filhos que vão terminar. Não, ele vai começar e ele vai terminar. A mão dele começa e a mão dele termina. Zorobabel, portanto, é o homem que Deus escolheu para a reconstrução do templo. E agora eu entendi. A ideia do castiçal e da lâmpada acesa, Deus está usando Zorobabel para manter a lâmpada acesa. O que é a lâmpada? A lâmpada é uma maneira espiritual de falar desse novo templo. O templo que está sendo construído. E a contribuição de Zorobabel é exatamente construir o templo. Ele constrói o templo, as pessoas vão no templo para adorar a Deus, e através da adoração, a lâmpada permanece acesa. Zorobabel está sendo usado pelo Espírito Santo para isso. Pode parecer obra de pedreiro, pode parecer coisa de engenheiro, de empreiteiro, mas é coisa de gente espiritual. Porque aqui o texto diz que Zorobabel é um canal de bênção. É como se Zorobabel estivesse vertendo azeite, no sentido de que ele verte através dele o Espírito Santo, e é pelo Espírito Santo que ele faz uma obra, tal como a construção deste templo. Tá certo? É uma coisa total e completamente espiritual aqui, o que Zorobabel está fazendo. Eu quero então tirar algumas lições deste texto para nós. O que significa para nós? E eu quero falar sobre esses canais da bênção de Deus. E eu quero tirar 2 lições nesta manhã com vocês. Primeira lição que eu quero aprender desse texto é de que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Usar pessoas para abençoar pessoas é uma estratégia de Deus. A expressão que o texto usa é de que Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, nós já falamos sobre o sumo sacerdote Josué e sobre a contribuição dele. Qual era a contribuição do sumo sacerdote Josué? Na visão do capítulo 3, o sumo sacerdote Josué, ele tinha roupas sujas, lembra-se disso? E as roupas dele são trocadas. O que significa? Significa que a contribuição do sumo sacerdote Josué é a troca de sua própria roupa. A troca de roupa, das roupas sujas por roupas limpas, significa que Josué contribui com a sua própria santidade. Josué é um homem de Deus. E como é que ele ajuda as pessoas, o seu povo, sendo ele mesmo um grande homem de Deus?
me faz lembrar de Jesus Cristo. Jesus, ele disse, né, na oração sacerdotal, que em favor dos seus discípulos e do seu povo, que é a igreja, ele se santifica a si mesmo. A favor deles, disse Jesus, eu me santifico a mim mesmo. Ou seja, Jesus, ele se santifica porque ele nos ama. Eu acho até bacana essa ideia de Jesus e do sumo sacerdote Josué, de que a maior contribuição que podemos fazer por alguém a quem nós amamos é santificar a nossa vida. Não tem uma contribuição maior do que essa. Você se santifica para ser uma bênção na vida de quem você ama. Porque se eu me sujar, se eu cair na lama do pecado, se eu viver uma vida sem cuidado nenhum, eu não vou ser nenhum benefício para as pessoas que eu amo. Pelo contrário, eu vou ser um empecilho na vida delas. Eu vou atrapalhar a vida delas. Mas se eu me santificar, então sim, eu serei uma bênção na vida dessas pessoas. Josué contribui com santidade. E Zorobabel contribui com a construção do templo. Cada um faz o que pode. E aqui nós temos então duas testemunhas, né? Dois ungidos de Deus, e que cada um a seu próprio modo contribui para que a obra de Deus prossiga. São canais da bênção de Deus. E eu quero hoje desafiar você a ser um canal da bênção de Deus. Como é que Deus usa Zorobabel? Zorobabel é um ungido de Deus. Ungido significa consagrado. Consagrado por Deus, significa que caiu azeite na cabeça dele, e isso aconteceu mesmo, e a partir desse momento ele foi separado de Deus para fazer aquela obra. Deus quer usar nossas vidas para reconstruir a obra dele na vida de outras pessoas. O nosso ministério na Igreja de Cristo é o maior exemplo disso. Deus me chamou para abençoar pessoas, e é isso que eu preciso fazer. E essa é a estratégia de Deus. Como é que Deus abençoa pessoas? Usando pessoas. Então você e eu somos instrumentos de Deus para a bênção de pessoas. E eu devo me lembrar que é assim que Deus faz. Se eu não for bênção na vida de outras pessoas, Deus vai levantar outras pessoas. Mas essa é a maneira como Deus trabalha. A gente sempre fala, Deus abençoa fulano. Sim, ele abençoa. Mas a pergunta que eu deveria fazer é, qual é o meu papel nesta bênção? Porque se Deus vai abençoá-lo, ele vai usar alguém. E qual é o meu papel? Senhor, onde eu iria? É por isso que sempre que eu peço pela vida de pessoas, a minha pergunta é, Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Porque Deus vai usar a minha vida para abençoar essas pessoas. O que eu posso fazer? Deus abençoa pessoas para que através de pessoas abençoadas, outros sejam abençoados. É isso que Zorobabel está fazendo. Zorobabel está sendo um canal de bênção. O que eu posso fazer? Eu posso aplanar o terreno? Eu posso fazer as medições? Eu posso lançar alicerces? Eu posso colocar uma coluna? Eu posso orientar esse trabalho? E sou usado por Deus para isso. E é exatamente isso que Zorobabel está fazendo. Zorobabel não tem nem ideia, mas ele realmente é um canal da bênção de Deus em sua própria geração, como nós também somos convidados a ser. Segunda coisa que Zorobabel está fazendo, Zorobabel está trabalhando em coisas pequenas, coisas simples. E através dessas pequenas coisas, ele está abençoando o seu povo. O versículo 10 diz, quem despreza o dia das coisas pequenas? Olha que interessante essa pergunta. Quem ousa desprezar o dia das coisas pequenas na tradução da NVI? Por que esse texto fala isso? O dia das coisas pequenas. Olha o versículo inteiro. Quem ousa desprezar o dia das coisas pequenas? Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Esse versículo merece uma explicação. Tem algo misterioso e incrivelmente belo neste verso que nós precisamos falar. O que são as pequenas coisas? São os pequenos gestos. Zorobabel está fazendo pequenos gestos. Zorobabel é um aplanador de terreno. Zorobabel é um montador de coluna. Zorobabel é cavador de alicerce. É verdade, Zorobabel é isso mesmo. Mas será que por trás dessas coisas pequenas não tem um sentido espiritual? E o sentido espiritual dessas coisas torna as ações de Zorobabel realmente muito, muito poderosas?
Pequenos gestos praticados na unção do Espírito Santo são o primeiro passo para um grande futuro na obra de Deus em nossas vidas. Quem despreza o dia das coisas pequenas? E por que o texto fala isso? Porque muita gente não estava muito feliz com essa obra. Ela era uma obra tímida. Primeiro, ela era pequena. Não era todo mundo que estava contente. Isso não é nada. Aí você olha para o que Deus está fazendo e fala, isso não é nada. Você já fez isso? Cuidado. Porque quando eu olho para o que Deus está fazendo, eu posso dizer, isso não é nada, é pouco. Não tem sentido. E aí, porque a gente só vê Deus em uma coisa grande, não é? Não, se o negócio está incrível, está maravilhoso, está tudo organizado. Quando você vê aquela coisa brilhante, né? Aí eu estou vendo a glória de Deus, como se a glória de Deus fosse isso. Será que não tem glória numa coisa pequena? Num gesto pequeno? Numa ação pequena? Tem glória? E é exatamente isso que o texto diz. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Ou seja, se Deus está fazendo uma coisa pequena, será que através dessa coisa pequena algo grande não pode surgir? O texto é um desafio para pensarmos que Deus pode fazer grandes coisas através de pequenos e tímidos gestos. Porque muita gente não estava acreditando. E sabe que quando o templo foi inaugurado, muita gente não acreditou naquilo? Teve gente que chorou naquele dia. Eu fico pensando, imagina, a metade do povo, porque tinha gente que não conheceu o primeiro templo, o templo de Salomão, e os mais jovens, né? Nessa hora é uma delícia ser jovem, porque os jovens tinham nascido depois de 70 anos na Babilônia, muitos dos que viram o templo de Salomão voltaram, e quando o templo foi edificado, eles que tinham visto o de Salomão, viram aquele templo e falaram, meu Deus, isso, e que tristeza, em vez de ficar felizes, eles ficaram tristes. Ao invés de regozijar, eles começaram a chorar. E o texto fala que a juventude pulava de alegria, e era pulo mesmo, e os velhos, eles choravam amargamente aquele novo tempo, choravam amargamente. E aí ficou aquela confusão. Quem já leu lá Neemias, acho que é Neemias que fala isso, né? Ou foi Esdras, que quando o templo foi construído, o barulho era grande, porque uns estavam gritando de tristeza, e outros estavam gritando de alegria, e o texto diz que de longe se ouvia, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Mas esse povo está rindo ou está chorando? É para rir ou para chorar? Como a gente costuma perguntar, não é? O fato aqui é que as pessoas não estavam alegres, porque acharam que o passado tinha sido glorioso. Tinha sido tão maravilhoso. O templo de Salomão era coberto de ouro. O negócio aqui era grande, era lindo, era majestoso. E agora vocês fazem esse negócio assim, essa merreca, esse michuruca, e está falando que isso é obra de Deus. Obra de Deus é o que tinha antes, isso não é nada. Pois é, não é nada, mas cadê? E cadê aquele templo? O que aconteceu? E quem foi que derrubou? Não foi o próprio Deus? Aquele templo maravilhoso, aquele povo maravilhoso, aquele tempo maravilhoso que vocês tiveram, cadê? Onde é que está isso agora? Onde está hoje? O povo tinha que concordar que talvez tenha sido maravilhoso, mas não foi sob o ponto de vista de Deus, porque o próprio de Deus passou um rodo naquele povo, e acabou tudo. Não foi tão maravilhoso assim, porque Deus, afinal, havia derrubado aquele templo, foi obra dele. Foi Deus que fez isso, então não era tão maravilhoso assim. Por outro lado, esse templo novo, menor, pequeno, michuruca, como alguns estão dizendo, vocês estão desprezando ele, e aí o texto vai mostrar, e exatamente essa agora, é a mensagem de Zacarias. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer agora no novo templo. O Apocalipse chega, é nesse templo. Não é nada, é feio, o reboco é feio, ele é mal pintado, não tem ouro, não tem nada da beleza que tinha antes, mas é nesse templo que o meu Espírito vai descer, e é nesse templo que nós vamos iniciar uma nova era, e não é uma nova era simples, pequena, não, é o próprio fim da história, a história vai acabar, quando esse templo for construído. Zacarias vai mostrar essa distorção na visão do povo. Zorobabel é o canal de Deus para que isso aconteça. Gente, não é incrível pensar, não sei se Zorobabel tinha consciência disso, mas Zorobabel, o governador, ele está participando disso, e aí o texto, ele é um verdadeiro ungido de Deus, e através do trabalho de Zorobabel e de Josué, Deus está fazendo algo na vida do seu povo, Deus está renovando esse povo. Quem despreza o dia das coisas pequenas? E é interessante, muitos não estavam se alegrando.
O texto diz que as pessoas, alguns não se alegravam, mas o texto diz, olha, põe o verso 10 aí de novo para a gente ler. Olha que interessante o verso 10. Quem ousa desprezar o dia das coisas pequenas? Porque alguns não estavam muito felizes. Eles ainda verão com grande alegria. Eles quem? O contexto diz quem são eles. Eles são os 7 olhos de Deus. Eles se alegrarão com grande alegria, vendo a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vocês não se alegram? Não. Os 7 olhos de Deus se alegram. E o que são os 7 olhos de Deus? O que são 7 olhos? Essa visão, essa ideia, os 7 se alegrarão, ou seja, os 7 olhos de Deus, significa que Deus tem 7 olhos. Não que ele tem olhos de fato, claro, Deus é espírito, na verdade ele não tem olho nenhum, não é? Mas é uma figura para entender o quê? Para entender a sabedoria de Deus e a onisciência de Deus. É um texto que fala, é uma maneira de dizer que Deus sabe tudo. Deus tem 7 olhos, vocês só têm 2. E com esses 2 vocês não conseguem ver nada, vocês só conseguem ver o presente. Os 7 olhos de Deus veem o futuro, e os 7 olhos de Deus já viram o que Deus está fazendo e ainda há de fazer. Os 7 olhos de Deus se alegrarão, ou seja, os 7 olhos de Deus estão felizes. A tristeza de alguns aqui, ela está em falta de sintonia com aquilo que Deus está fazendo. Quando Deus vê o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos de Deus ficam felizes. Como eu disse para vocês, os 7 olhos representam a sabedoria e a onisciência de Deus. E por que Deus está feliz? Ele está feliz porque na sua onisciência, ele sabe qual é o fim dessa história. O trabalho de Zorobabel é pequeno, ele só está medindo, ele só está cavando buraco, ele está trazendo pedra para servir de coluna, mas através desse trabalho, Deus está fazendo algo. Nós moldamos a vida das pessoas, não é através de grandes, mas de pequenos atos. O que Deus está fazendo na minha vida, Ele pode estar fazendo através de pequenas coisas. E Deus se alegra, não naquele presente exatamente, mas Ele se alegra porque Ele sabe aonde isso vai acabar. No relacionamento com Deus, a gente não pode desprezar as coisas pequenas. E quais são essas coisas pequenas que podem ter um grande resultado no futuro? Primeiro, comunhão com os irmãos. Eu fui na igreja, conversei com o irmão, é pouco, mas isso pode ter um fruto lindo e maravilhoso na tua vida. Uma conversa agradável com os irmãos da sua igreja. Uma leitura da palavra de Deus acompanhada pela oração pode parecer simples. A Bíblia é um negócio grande, bonito, não é? Você não entende nada, e como é que mas eu vou ler um texto, um versículo, e vou tentar entender um versículo, de milhares que tem na Bíblia, sim, mas através de pequenas coisas, como uma pequena leitura bíblica, uma pequena oração, Deus pode fazer algo grande, maravilhoso na tua vida. Os 7 olhos de Deus sabem aonde essa história vai acabar. Às vezes um sorriso, uma palavra, uma oração por uma pessoa em necessidade, pode parecer pouco, mas quando você ora por alguém, quando você toca na vida de uma pessoa, muitas vezes isso pode gerar um futuro incrível na vida desta pessoa. Vocês que são mães, cuidar dos filhos, nos pequenos gestos, e toda mãe, todo pai sabe a importância de um pequeno gesto, trocar uma fralda, dar uma mamadeira, passear no parque, esses pequenos gestos. É interessante que minha mãe estava tentando me convencer de que ela fez uma festa de aniversário para mim. E eu não me lembro da festa. Disse que foi muita gente. Falei, nossa, não lembra? A igreja estava lotada, fiquei até preocupado, tinha muita gente. E eu não lembro, irmãos. Me disse que foi a única festa de aniversário que eu tive na vida. E eu não lembro dela. Sabe o que eu lembro? Porque foi algo caro para minha família, não tinha condição de fazer isso não. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do dia a dia. Eu me lembro de eu estar deitado na minha cama e querendo levantar, porque o pessoal estava conversando na mesa. Disso eu lembro. Eu lembro do meu pai passear comigo. Eu lembro da minha mãe conversar comigo na beira da cama. Eu lembro da gente comer junto. Essas coisas pequenas me moldaram. E Deus trabalhou através delas.
Deus não usou a minha festa de aniversário, usou muito pouco, provavelmente, porque o que realmente fez diferença na minha vida foram os pequenos gestos, os pequenos atos da minha família. Tem uma música do Vinícius de Moraes que fala sobre as pequenas coisas. Tantas você fez, ele disse, tantas você fez que ela cansou. Porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Vinícius de Moraes é genial, não é? A regra 3, na regra 3, menos vale mais. Assim é no relacionamento com Deus, menos vale mais. Não despreza as coisas pequenas, não despreza. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Os 7 olhos de Deus não desprezam. Então, quando eu faço coisas pequenas, pequenos gestos, está aqui hoje na igreja, você está na sua casa, abençoar a sua família, dá uma palavra para uma pessoa, pequenos gestos que nós fazemos diariamente, essas coisas podem ter um grande poder. Sabe por quê? Porque quando fazemos isso, nós somos um canal de Deus. É como se fôssemos um ramo que verte o azeite dourado, que vai alimentar a botija de azeite dessas pessoas e que vai manter a lâmpada dessas pessoas viva e acesa. É assim que funciona com Deus. Não precisa ser grande, não precisa ser maravilhoso. Deus é maravilhoso de fato, né? Mas Ele está contente porque Ele está vendo que o maravilhoso vai chegar. Vai chegar um dia que você vai ver o resultado disso tudo, mas permaneça nas coisas pequenas e corretas. Não desista de fazer o bem, mesmo que seja pequeno. Deus tem algo para fazer na minha vida e na tua vida, ainda que seja nos pequenos gestos, nos pequenos atos. Deus há de fazer. Os 7 olhos de Deus estão sobre nós. E eles estão vendo o que nós estamos fazendo. E através daquilo que estamos fazendo, o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ungir. E Ele vai nos ajudar para que esses pequenos gestos, pequenas ações como a de Zorobabel, vão redundar em algo grande, lindo e maravilhoso, tanto na nossa vida, como na vida das pessoas que nos cercam.